Boa noite a todos, mais uma vez. E aqueles que não estão nos assistindo em casa, os irmãos já viram... Não precisa não. Então, pelo hino, os irmãos já sabem que eu vou falar sobre obediência de novo. Obediência, né? E semana passada nós não trouxemos a lição da escola dominical. Os irmãos sabem qual foi o título para a classe dos jovens e adultos e jovens? O autor que deixou lá, o irmão que escreveu a introdução da semana retrasada? É isso, acho que é quase isso mesmo. Fala assim, a lição é: o que é o melhor? O que é melhor para você, Vantui? O que é melhor para o senhor Saudade? Para cada um de nós, o que é melhor? Será que é aquilo que nos agrada? Exatamente. E aí eu caí no... Eu tenho muita revista dessa, da ID. Acho que muitos irmãos devem ter essa revista, né? Aí em 2016, o título bem apropriado. O que o Senhor espera de ti? Como servo dele, como filho dele. O que o Senhor espera de ti? Está lá em Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 12. Tem como colocar? Está desligado ainda, né? Deuteronômio 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Valeu. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma. Essa ordem foi dada para Moisés, e Moisés falou para o povo de Israel. E hoje, essas ordens que o Senhor deu no passado, servem para alguém? Para nós hoje? Eu aprendi muito cedo que quando nós questionamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só tem uma verdade, não existe duas verdades. Você não vai encontrar na palavra de Deus contradições nenhuma, pelo contrário, você vai encontrar a coisa certa. Quando existe dois pensamentos, duas coisas que são colocadas, uma é verdadeira, que é de Deus. A outra é do diabo. Porque não existe duas interpretações da palavra de Deus. Ou existe? Vamos lá, Vantuí. Existe duas interpretações da palavra de Deus? Vários passos, por exemplo, pagar o taco. Exatamente. É porque no passado, Israel, o povo de Israel, tinha que guardar vários ritos do Senhor, várias festas que tinham que ser feitas, e hoje essas festas não são feitas. Mas hoje no tempo atuais, né, vê uma grande discrepância disso. Eu fico imaginando que aonde vamos parar e aonde já estamos parados. Porque hoje parece que a palavra de Deus tem várias interpretações, né? Vários segmentos. E não existe vários segmentos, várias interpretações. Guardar o sábado, isso não existe mais. Isso é para o povo de Israel. E várias outras coisas. Mas hoje, o nosso questionamento é muito grande, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Fala assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6, só versículo 6, 11 e 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que buscam. Então, quando nós questionamos a palavra de Deus, quando nós questionamos a palavra de Deus, nós estamos questionando quem? O autor que revelou ela. Foi Deus. Não foi eu. Nós estamos questionando. E o irmão, ele foi muito sábio na colocação dele na lição de semana passada, que fala sobre... Não vai ler o comentário dele, é todo, e fala... O melhor é Eclesiastes capítulo 7, de 1 a 14. Mas o Tito Áureo fala assim, melhor é a boa fama do que é melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ele está dando introdução. Mas aí, na introdução dele, ele fala assim, eu não mandei ele falar nada escrever nada disso aqui não, hein? Ele que escreveu. Definir o que é melhor pode parecer para alguns uma questão relativa, pois o que pode parecer ser o melhor para alguém, necessariamente não será o melhor para outro. No entanto, precisamos observar que o autor não está perguntando o que é melhor, a fim de que seja analisado do ponto de vista fisiológico e definido como uma conclusão, mas ele está trazendo a resposta pronta e exata. Sob qual parâmetros estudamos a palavra de Deus? Não, desculpa, vou botar aqui. Parâmetros, essas questões estão sendo avaliadas. Precisamos pensar inicialmente que estamos estudando a palavra de Deus. E se questionarmos sua autoridade, inerência ou inspiração, então não confiamos nela como verdade de Deus. Se nós duvidamos em qualquer momento que isso não foi escrito pelo Senhor, criamos dúvidas. E essas dúvidas são muito perigosas. Por isso que existem seitas, existem vários trabalhos, várias pessoas que se falam cristão, que não sabem praticamente nada o que é a palavra de Deus. Se formos perguntarmos para cada cristão o que é a ceia do Senhor, mas se você for perguntar a vários cristãos, fazer como o IBGE faz, IBGE faz uma pesquisa. Você é cristão? O que é ser cristão? O que é fazer ser do Senhor? Se você morrer agora, você vai para onde? E estou falando para nós como cristãos. Quais as nossas bases, nossas doutrinas que devemos seguir? Nós estamos escutando hoje, várias vozes estão se levantando, menos a voz do Senhor. Por exemplo, claramente, quando o Senhor deu categoricamente uma ordem para Adão, Deus falou diretamente com Adão, não comerás desse fruto. Ele falou diretamente com Adão. No capítulo 3, vamos botar Gênesis capítulo 3, a partir do versículo, acho que é 1 mesmo. 1 mesmo. Olha só o diálogo da serpente com Eva. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Ele disse à mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aí, certamente não morrereis. Mas qual foi a ordem que o Senhor deu e a consequência se Adão comesse o fruto?
morrerás. E vai morrer. Como nós temos que morrer. Categórico falou, não morrerás. Agora, Deus deu dupla interpretação nesse texto? Nenhuma. Ele foi claro, se você comer, você vai morrer. Não tem por onde correr. Ah, posso me converter, Deus perdoa meus pecados, mas nós vamos morrer pelo pecado de Adão e de Eva. Pelas desobediências deles. Pode. Porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Aí já vem o que aí? Pô, ser igual a Deus? Mas Deus não falou isso. Deus deu uma ordem categórica. Aí a serpente, Satanás já aumenta um pouquinho, ó. Vocês vão ser igual a Deus, cara. Aí já vem o quê? O nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade. Pô, ser igual a Deus? Mas Deus já tinha falado para Adão, vocês vão viver eternamente. Como perfeito, uma vida perfeita, onde não existia o pecado. Mas aí, ó, vai ser igual a Deus, sabendo do bem e do mal. Bem interessante. Igual a Deus. Aquele que eu vi lá no... Bem colocação, boa. Deus fala, o homem foi um sabe o bem e o mal. Exatamente. Não, mas é interessante porque imagine, se nós tivéssemos se Adão não tivesse pecado, Adão e Eva não tivessem pecado, como seria? Seria a perfeição mesmo. Não seria pecado, não existiria nada. Mas quando entrou o pecado, já quebrou tudo. E tudo que ele podia fazer, Adão podia fazer, ou Eva, não voltaria atrás. De jeito de maneira nenhuma. Porque Deus não volta atrás. Vai ser aquilo. Não é como nossos pais, né? Ah, meu filho fez uma gracinha. Não, fica lá sentado lá. Aí daqui a pouco, coitadinho do menininho. Bora ir pra casa, ver televisão. Não é isso que nós fazemos com nossos filhos? Muitas vezes, ainda mais se tem aquele que é mais chegado à mãe, né? Tem aquele mais chegado assim, ó, ao pai. E aí a gente fica... Pô, cara, você não viu, não foi Jacó, não, Isaac e Rebeca? Que cada um tinha uma preferência, um pro Jacó, outro pro Saul? Então, ninguém ficava de castigo. Mas aí, vamos lá então. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para sempre, para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas e figueiras, fizeram para si aventais. Aí está a situação. Pecou, acabou a barreira, entrou o pecado no mundo e veio a condenação. A condenação é a morte. O Senhor falou claramente, Adão, se você comer, você vai morrer. Aí o título do irmão, lá, o que o Senhor espera de nós? Fidelidade. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos provações. Vamos pecar? Vamos pecar. Mas o pecado na nossa vida, isso tem que ser um acidente. Ah, mas a palavra lá no passado, ela não está valendo muito hoje. Não existe a palavra no passado. Realmente.
Hoje temos uma nova que o Senhor deixou para nós, como para a igreja. Hoje nós pecamos consciente que estamos pecados. Nós estamos pior que Adão e Eva. Estamos pior que Eva, porque nós temos um manancial de água viva, que é a palavra de Deus, 24 horas à nossa disposição. Então, quando nós tomamos uma decisão fora da palavra de Deus, nós tomamos consciente que nós estamos fazendo. E como foi falado no mês passado sobre a mesma coisa, hoje o poder do homem parece que está maior do que Deus. Parece que está maior que Deus. O que um homem na frente de um púlpito está fazendo, que tem um nome, um cargo, está maior que Deus. A palavra que ele fala tem mais poder do que Deus. Ao contrário, o Senhor que tinha que ter a supremacia total. Ah, não. Mas o irmão fala isso, aquele irmão é ungido de Deus. E isso, nós vemos cada vez mais o quê? A nossa vida espiritualmente se afundando. Porque nós estamos deixando o Senhor do lado e fazendo a nossa vontade. Quando Jacó traiu o pai dele, o que aconteceu naquela situação quando Jacó traiu o pai dele? Para pegar o que o Jacó fez? Primeiro, ele teve um quê? Um cúmplice. E quem foi o cúmplice a mãe? Falei até mais alto, mas não é porque é a mãe não, porque nós sempre queremos alguém que fala aquilo que nos agrada e que vai nos ajudar no erro. Se eu pecar, eu vou pecar com aquele irmão também. Eu vou no caminho dele. Aquilo que ele está falando tem que ter sempre um comparsa para isso. E Jacó, se ele tivesse falado assim, não, mãe, você está errada. Porque eu vou de uma vez falar uma coisa, e realmente, o Senhor já tinha prometido primogenitura ao filho mais novo. Então ia acontecer, o Jacó ia herdar. Mas eles armaram uma coisa sórdida, tanto que o pecado da mãe de Jacó, ela nunca mais... A gente acha que o pecado só acontece no Velho Testamento. Só acontece lá no Velho Testamento. Mas o pecado é tão grande, tão danoso, que a mãe de Jacó nunca mais viu ela. Ambos não viu um Senhor. Ele só viu ela quando ela morreu. Então ela estava no caixão lá, ó. Não sei nem se naquela época que tinha caixão. Estava no caixão. Ela nunca mais viu. Quer dizer, a atitude dela separou definitivamente. Os anos que ela tinha de aproveitar com o filho dela, os filhos dela, ela não aproveitou mais nada. Porque daquela atitude, daquele pecado. Aonde isso não é uma afronta minha, é uma afronta a Deus, o Deus vivo. E quando nós achamos até na igreja, quando achamos alguém que apoia uma situação que está totalmente errada, nós o quê? Fizemos o quê? Uma bengalinha. Uma bengalinha. Há pouco tempo não. Eu escutei uma coisa assim, sobre duas coisas, uma coisa que me chama muita atenção, que há um tempo atrás, isso não era nem comentado, não é comentado não, os irmãos nem não gostam, né? Sobre separação. Separação, desculpa estar falando o mesmo tempo, mas vou falar de novo, até entrar, para mim entender, porque eu não estou entendendo até hoje essa situação. Deus deu uma ordem, não se separe. O primeiro casamento foi feito por quem? Deus, Adão e Eva. Deus fez aquele casamento. Deus levou Eva até Adão. Ou é mentira? É indissolúvel. Casamento só depois da morte. E assim mesmo quando nós morremos, ou se casa com outro irmão ou com outra irmã. Não existe. Casamento é dissolúvel. Não tem abertura nenhuma. Ah, mas porque foi pego em adultério? Nem por isso.
Nem por isso. Ah, quer separar, Tom? Mas não se case mais. Aí hoje, nós estamos fazendo o quê? Dando um jeitinho por baixo dos panos para casar de novo. Isso é só uma coisa que acontece em torno da palavra de Deus. E isso que o autor da lição está falando. O autor, o Deus que escreveu a palavra de Deus, não tem mais valia para nós. Porque nós traduzindo a palavra de Deus do nosso bem prazer. E isso, eu até pensei assim, mas eu até pensei comigo, eu tinha até esse pensamento, não, mas eu sou incrédulo, estou falando por mim, isso eu pensava, mas o irmão lá no Rio me tirou essa dúvida. Mas eu sou incrédulo, e a minha esposa era incrédula, e nós éramos casados. Aí ela se converteu depois, ela estava separou do marido dela, eu separei da minha esposa também. Nós todos éramos incrédulos. Aí se convertemos, queremos casar. Isso é válido ou não? Nós somos incrédulos. Aí se convertemos, entenderam ou não? Exato. Não tem como. Mas não se case mais. Porque é o seguinte, não, mas você vai encontrar isso. Existe a vontade perfeita de Deus e a permissiva de Deus, né? São casos que não vai. É que eu digo, às vezes, é que eu gosto sempre de dizer que o pecado ele vai trazer certas consequências. Né? Ele vai trazer certas consequências. Então, se a pessoa casou na circunstância, separou, casou, ele vai sofrer algumas consequências. Não vai ser um nome comum mais. Tem algumas restrições. Vai ter, exatamente. Não perde salvação, não perde nada mais. A autoridade dele, por exemplo, acho que eu já tenho que até no assunto aqui. Eu posso falar, posso escutar porque ninguém vai saber o nome dele mesmo. Então, há uns anos atrás, isso é um grande perigo e a gente. Uma irmã, uma sobrinha foi morar com a tia dela. E ela era casada, a tia era casada, tem dois filhos, deve estar viva ainda. E a sobrinha engravidou do marido dela, da tia. E ele era presbítero nesse local. E aquilo foi assim, quando ele foi contar para a esposa, né? Não tinha como esconder mais, a barriga já estava crescendo. E o que vocês acham que foi a ideia do marido? Essa ideia, o ser humano, só Deus mesmo para tolerar isso, porque a ideia dele foi fantástica para o ser humano. Esposa, vamos morar todo mundo junto. Vamos morar todo mundo junto. Você sabe que tem gente que não concorda com isso? Aí qual foi a ideia da esposa? Vamos morar todos mundo juntos? Espera aí, então. Foi lá na liderança, no mesmo dia. Chamou os presbíteros, explicou a situação. Os presbíteros foi na casa dela. Você não tem mais comunhão, você está em disciplina, você mais do que, você mais do que. É ruim de ficar aqui, você mais do que. O ego, o eu, e foi embora com a amante. Foi embora com a amante. Isso eu não vou falar o local, isso é verídico. E é uma coisa assim, nojenta de falar, desculpa o termo, nojenta, mas esse ponto chegou. E ele chegou no outro local e foi aceito. Foi aceito. Desse jeito. E o trabalho lá,
Se afundou. Se afundou. Então, o que o Senhor pede de ti? É fidelidade. Vamos pecar? Vamos pecar. Vamos errar? Vamos errar. Mas tem que ser um acidente. Você quer brincar? Então brinca lá no mundo. Quer viver uma vida dissoluta? Vive no mundo. Mas com um pé no mundo e um pé aqui dentro, não, isso não. Ah, não. Domingo eu sou crente. De sábado, de segunda a sábado eu sou. Não é assim que as coisas que Deus deixou escrito são para botarmos em prática. Não somos perfeitos. Não vamos perfeitos. Vimos há uns anos atrás, acho que tem uns 2 anos, sobre o avivamento das igrejas. Os avivamentos vêm quando nós reconhecemos que estamos errados, que há arrependimento. Hoje parece que nós não estamos se arrependendo de nada. Hoje nós estamos se arrependendo de nada. Tudo é normal. E quando alguém vai falar, ainda é chamado de atenção. Ah, você não pode falar sobre esse assunto, você não pode falar sobre aquele outro assunto. Hoje estamos, parece um conchave muito grande. Isso é modo, a gente vê assim, em modo geral. Ah, não vou falar do seu pecado, você não fala o meu, e você me defende. Mas tem uma consequência, só para ter uma consequência. Tem a consequência. Davi fez uma coisa fantástica. Ele olhou para a mulher de Urias e falou: aí, pega ela para mim. Deitou com a mulher de Urias, engravidou a mulher de Urias. E todo mundo lá vendo aquela situação de Davi, né? Os servos deles. E ninguém falou nada. Também ele é o rei, né? E passou. Aí nós achamos que o pecado de Davi, eu estou dando só uma ilustração, que parece que nós, como cristãos hoje, nessa era, não temos medo do pecado. Parece que o pecado de Davi, que aconteceu na vida do Davi, aquilo, eu estou dando só um exemplo, não vai acontecer na nossa se ele cometer outros pecados. Que, não, tem pecadinho não tem nenhuma, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Acontece. A vida de Davi é uma história triste. Triste. Um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho ele como um exemplo de muitas coisas, mas outras coisas eu não tenho como exemplo. A família dele toda foi destruída pela desobediência dele. Pode falar. Desejar o cara, desejar separar realmente de Nesse caso do Davi, por exemplo, Deus então castigou Davi no filho. Mas em compensação, ele continuou com a mulher. Então não serve como base para a igreja. Não, a gente não está dando base como a igreja, a gente está dando um exemplo da consequência do pecado de Davi. Sei, mas ele continuou. Tá, ué. Tanto que quando a vida dele nunca mais foi a mesma. Quem quis matar ele? O próprio filho quis matar ele. Quem se deitou com a própria irmã? Foi o filho dele. Então, o pecado, porque é o seguinte, você eu pequei, foi uma pessoa tem Davi estava ali com aquela mulher. O que ele tinha que fazer? Largar a mulher. Isso é certo. Não. Ele continuou de acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade dele.
Exatamente. Por isso morreu. Não o cara como ele estava. Não tinha naquela época. Mas foi então, a circunstância até Abraão tem problema, só que a consequência Vai ficar. Foi cumprido. Até a morte dele. Você falou muito bem sobre Abraão. Abraão é um servo que é um exemplo, né? Quando considerado o pai da fé, ele tomou uma decisão lá de se habitar com a escrava. Mas quando ele pede para chamar uma esposa para o filho dele, aonde ele pediu para chamar a esposa? Para entrar dele. Desobediência. Ele não teve filho, aquele filho dele, na primeira relação, não viu. Mandou chamar uma moça da terra dele, da parente dele. E sempre tem consequência. O pecado, ele não deve, de repente não vem agora, mas vai vir um dia. A conta sempre chega, num dia ou do outro. Num dia do outro. Pode fazer tudinho escondido. Você pode viver aí 10, 20, 30 anos, 40 anos. Mas quando estourar a bomba, ela vai vir. De Davi, acho que demorou 1 ano mais ou menos para acontecer esse lapso quando Natan, né? Natan foi falar com ele. Acho que 1 ano ou 2 anos mais ou menos. Foi quando foi. 1 ano, não foi? Tanto que a criança morreu, exatamente, 1 ano. Aí teve. 9 meses. Por aí, exatamente. Exato, é isso mesmo. 9 meses, acho que não chega nem 1 ano. Não chega nem 1 ano. Então a consequência veio. Agora, o mais interessante, Davi deve ter se moído muito por dentro, né? Sobre a morte daquela criança. Se o pecado não nos traz constrangimento, dor, é outra coisa que nós estamos mortificados. Se o pecado começa a ser uma coisa natural na nossa vida, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa muito errada. Hoje nós estamos muito longe do Senhor. Muito longe do Senhor. E essa atitude de fidelidade do Senhor, o Senhor não vai abaixar para nós se igualar a Ele. Nós que temos que subir. Nós que temos que subir. Se fosse assim, Daniel podia ter desculpa lá na Babilônia para pecar, arrumar uma mulherzinha lá. Ele não fez isso. José no Egito, quando a mulher se ofereceu a ele, ele não cedeu. Então, tudo tem a consequência. José pecou? Pecou, com certeza. Não tem nenhum, pecou. Mas a nossa fidelidade ao Senhor tem que ser acima de tudo. Eu tenho muito medo. Jorge, eu tenho muito medo, né? Porque eu peco, da consequência do pecado. De Deus mostrar uma coisa para mim e eu fazer do outro jeito. Eu fico falando, hoje, quando estava pensando nessa lição, pensando de Noé, né? É um absurdo o que Noé fez. Sobre a obediência, sobre a fidelidade, sobre a consequência da obediência, o que traz, né? Na época de Noé, nunca tinha chovido na face da terra. E Deus dá uma ordem a um homem. Ele falou com ele, faz uma arca. O que causa a obediência? Dá frutos. Dá frutos para a eternidade. Noé morreu, até hoje nós falamos de Noé, sobre a fidelidade de Noé.
de construir aquela arca. De construir aquela arca. E hoje, automaticamente, existem irmãos que são fiéis, existem milhares de milhões, eu acredito nisso. Mas hoje parece que está se sobressaindo cada vez mais as nossas infidelidades, a nossa desobediência. Parece que a Bíblia hoje se tornou um amuleto para nós. Parece que é um amuleto. Nós abrimos a Bíblia. Ah, tá, isso aqui. Mas isso aqui não fala hoje para mim, não. Vamos tancar. Não serve para mim. Exatamente. Já tá, vamos já para o encerramento. O meu pai não era convertido. Mas ele tinha a Bíblia como como é que eu posso falar? Um amuleto. Um amuleto. Eu era criança, já jovem, 12, 13 anos. Eu tenho uma irmã mais velha, e um dia ela teve uma possessão demoníaca dentro de casa. E o que meu pai fez? Na ignorância dele. O que meu pai fez na ignorância dele? Ele não era cristão na época. Ele pegou a Bíblia e foi botar na minha irmã para ver se... Mas ela só se revela quem se deixa revelar. A Bíblia não tem poder para isso, tem poder para nós. Vou longe. Meu pai correu quando viu aquela cena. A Bíblia não é um amuleto para nós. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é viva. A Bíblia não é morta. Ela não dá atalhos para nós fazer isso, fazer aquilo do nosso bel prazer. Ela dá palavras para nós fazer, faz isso que você vai ser abençoado. Faz isso que você não vai quebrar a cara. Tanto que as maiores derrotas de Israel são para o quê? A infidelidade dele ao Senhor, a desobediência. E hoje, a igreja está a mesma coisa. A infidelidade da igreja hoje está tremenda. 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 A palavra hoje não parece que não tem mais serventia, está em desuso. Hoje temos o privilégio, eu fico pensando muito nos irmãos do passado, a disposição que esses irmãos tinham. Porque eles não tinham a tecnologia que hoje nós temos, né? De passar na televisão. Hoje, você quer saber um versículo que você não sabe da cabeça, você pega o celular, joga lá, vai na hora. Mas antigamente, os servos, eles tinham que estudar. Para fazer um estudo dessa, uma revista dessa, ou então chamar um irmão para pregar, ou aqui na Boarque, ou lá em São Paulo, há uns 40, 50 anos atrás, eles não tinham tecnologia que nós temos hoje, né? E eles tinham que estudar mesmo. Aí que vem o conhecimento. Quando cada vez mais nós pegamos a palavra para estudar, nós aprendemos. Nós nos tornamos praticamente como um autor da palavra de Deus. Mas quando é errado pegar um telefone, não é. Mas quando você procura na palavra de Deus, você verdadeiramente procura lá, vou mananciar, onde está isso, aquilo, versículo por versículo. Quem já foi em congresso, em acampamento, tem irmãos de 8 estudos. Hoje. No passado é a mesma coisa. Hoje ficou um pouco mais fácil. Mas os irmãos do passado, não é que eles são perfeitos, não existe perfeito. Mas o conhecimento deles aprendiam mais, acho que até que nós hoje. Porque eles tinham que mexer página por página, capítulo por capítulo, livro por Gênesis, Apocalipse. Hoje nós vemos o nosso irmão Guilherme sobre o Apocalipse, né? Sobre o tabernáculo. Deixa eu ver. Eu até perguntei ele, uma semana mais ou menos, para fazer aquele tabernáculo, não. O plano divino. Para fazer uma semana, né? Imagina o tempo que levou para fazer aquele quadro lá em cima. Os detalhes, e para você botar o Guilherme,
Para você botar qualquer figura ali, você tem que saber o que representa aquela figura, não é isso? Tem que saber. Os irmãos não vão... A pessoa não vai botar uma figura ali, porque eu gostei disso aqui, vou botar... Não. Porque cada figura ali representa algo na palavra de Deus. Então tem que o quê? Estudar, aprender. E quanto mais nós aprendemos, mais vamos se parecer com o Senhor. Agora, se nós temos só uma água com açúcar, isso não vai... Cada vez mais vamos ficar dependendo de outras pessoas, que às vezes estão levando a gente para onde? Um buraco e que não tem base bíblica nenhuma. Como já falou aqui o Guilherme, já falou alguns irmãos aqui, como os irmãos de Bereia, né? O que Paulo falava, diziam lá, ó, é isso mesmo? Está na palavra de Deus? Então vamos cumprir. Senão, não cumprimos. Está errado. Só posso aperfeiçoar e completar aquilo que não foi completado. Quer falar mais alguma coisa? Alguém tem uma sugestão de um hino?